vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite. Nós oramos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. No Evangelho de Marcos, capítulo 14. Marcos 14, versículo 3. Vamos quebrar o vaso de alabastro. Perguntei para o seu irmão, está preparado para quebrar o vaso? Oh, é o quê? Vamos ver. Quem achou diz amém? Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. E eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Amém? Podem sentar-se, amados, por favor. Amém. Eu sempre falo que cada situação que envolve Jesus, ela evolui de uma situação comum para uma situação extraordinária. Tudo que envolve Jesus vem sempre carregado com uma lição, com um grande ensinamento. É o Evangelho, é a palavra do Senhor. Então Jesus, numa caminhada, numa visita, em algo que ele faz, acontece sempre alguma coisa que provoca ali uma situação onde ele libere a revelação do Senhor para quem está perto. E aqui não foi diferente. Esse episódio que Marcos registra aqui sobre o ponto de vista, Lucas também lá no Evangelho, que ele é o autor, fala com um pouquinho mais de detalhes. É uma visita bem interessante. Ele vai aqui na casa desse Simão. Marcos diz que era o leproso, com certeza um ex-leproso, né? Tinha sido curado. E ali naquela visita, reclinado à mesa, se percebe uma situação de uma mulher se aproximando. Lá no Evangelho de Lucas, diz que era uma mulher pecadora. E ela se aproxima de Jesus e tem esse gesto que surpreende. Ela quebra esse vaso de alabastro. Vanessa, tem como pesquisar depois para botar um vaso aí para a gente, né? Alabastro era um tipo de pedra, né? Meio que rara, difícil, que antigamente não se tinha essa tecnologia do vidro, né? E o perfume se armazenava geralmente alguns vasos de barro e tinha o de alabastro. Ele era lacrado, né? E
o texto fala que ele era de nardo puro, é um perfume caro. Essa mulher, ela quebra esse vaso e ela começa a ungir Jesus. Para quê, irmãos? Gerou um escândalo. Quem estava ali ficou indignado com aquela situação. E que desperdício é esse? Para que isso? Não era melhor ter pegado o dinheiro, vendido esse perfume e o dinheiro ter dado para os pobres, não? Era um povo meio crente que tinha lá, falando assim. E Marcos diz que as pessoas começaram a repreender a mulher de uma forma severa. Aqui, no mínimo que se pode entender, é que estavam agredindo, né, com palavras duras, ofendendo a mulher. Só que Jesus toma a frente. Ô, como assim? Parem de perturbar essa moça. Citando Lucas, quem leu o texto vai lembrar, Lucas mostra que Jesus já se indigna logo quando ele chega. Ó, eu cheguei aqui, ninguém me saudou, nem com um ósculo santo. Ósculo era o beijo comum, né? Então, ninguém nem me cumprimentaram direito. Essa mulher, desde que eu entrei, ela estava beijando os meus pés. E o que ela fez aqui, ela derramou, ela já preparou o meu corpo para o sepultamento. Ah, dá aos pobres. Os pobres vocês sempre vão ter oportunidade de ajudar. Vocês sempre vão ter. Mas a mim, não. Eu nem sempre vou estar aqui com vocês. E amados, o que Jesus faz aqui é algo muito especial. Olha, eu digo agora e afirmo, onde quer que esse evangelho for anunciado em todo o mundo, isso vai ficar registrado em memória dessa mulher. Amados, esse gesto, ele entrou para a eternidade. A atitude dessa mulher, ela impactou o coração do Senhor, tornando-se uma referência. Essa mulher, ela sempre será lembrada por aquilo que ela fez com o Senhor. E o que ela fez com o Senhor, na verdade, é o que Jesus espera de mim e espera de você. Ele aguarda. Ele tem uma, vamos dizer assim, eu não vou chamar de expectativa, mas ele espera isso de nós. O que, pastor? Uma verdadeira adoração. E no Evangelho de João, Jesus tem um encontro com uma outra mulher. A Bíblia não fala o nome, que nem fala também o nome dessa, não diz. Mas ela ficou conhecida como mulher samaritana. Já ouviu essa palavra? Já ouviu essa passagem? Né, Dinha? A mulher samaritana, que estava com a sua vida destruída, envergonhada. Jesus trata com ela. E aí, nessa conversa, Jesus traz: eis que chega a hora, e já se aproxima, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Me ajude. Como é? Em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito, e é necessário que aqueles que o adorem em espírito e em verdade, e são esses que Ele está procurando. Opa! É tão raro que Jesus está procurando os verdadeiros adoradores. Ele olhou para Atalaia aqui hoje e está achando. Tomara. Mas trazendo aqui para esse episódio novamente, em que consiste essa verdadeira adoração? Se consiste na nossa capacidade, aí eu vou falar, de quebrar esse vaso de alabastro nos pés do Senhor. De ter uma atitude que chame verdadeiramente a atenção do Senhor. Quebrar o vaso de alabastro pode significar muitas vezes você estar pronto e preparado até para ter a sua fé julgada e condenada. Veja que essa atitude de adoração dessa mulher, ela incomodou quem estava ali à sua volta. Note que isso continua acontecendo. Muitos vão julgar
quando nós decidimos buscar a Deus de verdade. Muitos vão questionar: e o que é que você tanto faz na igreja? E o que é que você vai fazer ali? E por que você tem agora essa coisa de buscar esse Deus? Pastor, isso acontece. E sabe que é interessante a gente observar? Porque muitas pessoas, infelizmente, preocupadas com o que os outros falam ou deixam de falar, essas pessoas não têm quebrado o vaso de alabastro. Porque hoje, mais do que nunca, a maioria das pessoas, elas estão preocupadas com o que os outros estão dizendo ou estão falando a respeito dela. Pode prestar atenção se não é. E às vezes a vida passa a ser ditada pelos outros e não pelo Senhor. Há uma preocupação maior com a opinião alheia do que com a vontade e a opinião de Deus sobre a sua vida. Eu estava falando agora um pouquinho. É impressionante. Quem não faz, fala de quem está fazendo. Você já notou isso? Quem não faz, critica, julga quem está fazendo. Mas o Senhor espera isso. Quebrar o vaso não é para qualquer um, não. Quebrar o vaso é encarar isso e entender que é pelo Senhor. Isaías 29:13 diz assim: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está onde, irmãos? Está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Era essa turma que estava aqui na casa de Simão. Adoradores que só adoravam o Senhor de boca, mas o coração está longe. Isso foi comprovado no momento em que eles se depararam com um gesto de adoração genuína e se incomodou o coração deles. E nós temos que tomar cuidado para não entrar nessa categoria, porque se brincar, a gente está agindo desse jeito. Quem está entendendo isso? Eu quero adorar o Senhor. Eu quero buscar o Senhor na minha vida. Eu quero ter um compromisso sério com Deus. Pode ter certeza que vai se levantar um monte de gente aí, que vai partir para cima, que não vai entender, que vai criticar você. E a gente tem que administrar isso. Porque eu não posso condicionar a minha entrega a Deus por aquilo que as pessoas falam ou deixam de falar. Se eu fizer isso, eu não vou viver nem por mim, não vou viver pelo Senhor, vou viver pelo que os outros vão falar. Você conhece gente assim? Tem gente assim. Tem gente assim. Então, essa mulher, ela saiu de casa. Eu vou fazer... Olha o vaso aí, que coisa linda, né? Essa pedra. Esse vaso, ele é lacrado, irmãos. Não tampa não, ele é lacrado. Só quebrando mesmo para liberar o perfume. Obrigado, Vanessa. Eita, chega a dar uma pena de quebrar, né, não, irmãos? Hein? Olha só. Tão bonito. Fica bonito lá na minha estante lá de casa. No meu rack. Pense aí. É? Primeira coisa. E para quebrar o vaso, irmãos, significa eu estar disposto a abrir mão daquilo que é muito precioso na minha vida. Por isso que muita gente tem dificuldade. Se olhou assim, rapaz, olha que negócio bonito. Teve um lá que fez a conta do perfume. Tem sempre alguém, Marco, que faz conta, né? Ei, esse perfume valia quanto? Quem lembra do texto? 300 denários. Vamos fazer uma conversão aproximada? Um denário, ele era a representação de uma diária de trabalhador naquela época. Trazendo hoje, Aline, uma diária de trabalhador, uma média assim, de uma diária, 300 diárias, daria mais ou menos 15 mil reais. É uma oferta boa, não é não? Pois é.
Essa mulherzinha pegou 15 mil reais de perfume e colocou todinho em cima de Jesus. Ela fez tudo o que ela podia. Ela sacrificou aquilo que ela tinha de mais caro. Ela entregou para Jesus. Só vai quebrar se eu estiver disposto a sacrificar, entregar meu melhor. Mateus 16, 24 diz o seguinte: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Essa mulher entendeu isso aqui. É caro esse perfume? Minha irmã, é muito caro. É o que Jesus merece. Eu vou perder, mas eu vou ganhar. Eu vou ter um retorno infinitamente maior. Lembrando do que Lucas falou sobre essa mesma mulher, diz que ela era uma mulher pecadora. E o seu gesto era um sinal de adoração e gratidão a Jesus. Porque Jesus olhou para aquela mulher, diante da sua atitude, ele a perdoou. Jesus salvou a alma daquela mulher. O que ela tinha de mais precioso, ela não pensou duas vezes, ela entregou para o Senhor. O perfume mais caro que se tinha é que ela colocou diante do Senhor. Sabe, amados, porque isso tão somente é o resultado de uma coisa muito básica que muitas vezes nós estamos falhando. O que, pastor? Só se entrega o melhor do Senhor quando na verdade, em primeiro lugar, nós entregamos o nosso bem mais precioso. Sabe qual é o nosso bem mais precioso? Porque escute, você acha que Jesus quer perfume? Você acha que Jesus quer tesouro? Jesus quer riqueza? O que é que Jesus quer? Jesus quer o nosso coração. Só vai estar disposto a se entregar e se sacrificar ao Senhor aquele que primeiro já entregou o seu bem mais precioso para o Senhor, que é o seu coração. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 30, escute: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Se a gente conseguir entregar todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, todas as forças ao Senhor em amor, tantos quantos vasos a gente tiver, a gente quebra para entregar ao Senhor o nosso melhor. E nós precisamos entender, quando o Senhor estava me tratando com essa palavra, veio essa pergunta: Edson, você está pronto para quebrar esse vaso aí? Você está pronto? Você pode me dar isso? É onde a gente reflete. Nós percebemos muitas pessoas ainda que têm dificuldade de servir a Deus, têm dificuldade de serem fiéis ao Senhor, de adorarem ao Senhor, porque a primeira e maior oferta ainda não foi entregue a Ele, que foi o coração. Nós muitas vezes vamos entregar aquilo que a gente acha que dá para entregar. A nossa entrega ao Senhor, às vezes, ela é fracionada. Deus não quer fração, Deus quer tudo. Olha quantas vezes Ele repete: todo o coração, toda a alma, todo o entendimento e todas as suas forças. Com Jesus, ou a gente entrega tudo, ou a gente não entrega. E só a partir do momento que eu entendo isso, é que eu vou sacrificar Ele. Aqui esse perfume derramado vai subir como um cheiro suave às narinas do Senhor.
e disse: opa, eu encontrei um verdadeiro adorador. Eu acabei de achar uma verdadeira adoradora, que não está de boca, não está de boca, ela demonstrou, ela fez. Meu irmão, minha irmã, você quer que sua vida mude? Você quer que sua vida melhore de verdade? Você quer felicidade plena na sua vida de verdade? Entregue seu coração para Jesus. Entregue sua alma a Jesus. Só assim, quebrar vaso, fazer sacrifício. Na verdade, não vai ser nem sacrifício, vai ser gratidão, vai ser comum. Porque o sacrifício maior Jesus já fez. Ele então somente espera que a gente entenda isso. Ele não é o Deus de religião. Não, ele quer o nosso coração. E essa mulher, o que ela fez com que ela entrasse para a eternidade. Não só na sua alma, mas a eternidade através da própria palavra. Olha o que Jesus disse: onde esse evangelho for anunciado em todo o mundo, o que ela fez vai ser contado. Você parou para pensar nisso? A palavra de Deus se cumpriu. Mais de 2000 anos, nós estamos aqui falando sobre esse gesto, porque Jesus declarou: ei, Jesus quer fazer algo diferente na nossa vida. Então que tal a gente entregar nosso coração ao Senhor? Que tal a gente quebrar esse vaso de alabastro? Que tal a gente ter uma entrega inteira para o Senhor? Que tal a gente realmente ser verdadeiro adorador e entregar a Ele o nosso coração por inteiro? Porque é assim que vai o processo. Hoje nós temos visto por aí muitas igrejas cheias, louvado seja o nome do Senhor. Mas será que nesse volume tão grande de pessoas, será que existem pessoas que estão sendo verdadeiras adoradoras do Senhor? Isso vai ser medido pela capacidade de se quebrar o vaso, sem se importar com o que vão pensar. Entregar o melhor ao Senhor e receber críticas. Em fazer o melhor para o Senhor e receber críticas também. Mas não se preocupar com isso, porque isso é o resultado de um reconhecimento. Porque só quem reconhece é grato. Só quem reconhece demonstra. Passou disso é conversa, é religiosidade, é se aproximar a Deus, é honrar a Deus com os lábios, mas o coração está longe. É por isso que muitas pessoas às vezes estão 10, 15, 20, 30 anos buscando o Senhor e parece que está caminhando, sabe, no moonwalker. Sabe o moonwalker? Andando para frente, mas indo para trás. É, porque a principal oferta ainda não foi entregue, que é o coração. Essa mulher entregou o coração para Jesus. Ela entregou. Me chame de doida, do que for. Quebrou. Eu fico imaginando o cheiro do perfume ali naquela hora. Causou um escândalo. Olha lá, se não quiseram até agredir ela. Mas Jesus, pode parar. Não. Ela fez o que ela pôde. Ela fez o que ela pôde. Ela preparou o meu corpo. Ela demonstrou adoração. Ei, o que é que você tem feito por Jesus? De verdade. O que é que você tem feito pela obra do Senhor? Repito isso. A nossa maior oferta é o nosso coração. Porque quem dá todo o coração para Deus, irmão Antônio, não vai ter problema de servir, não vai ter problema de ser fiel, de ser generoso. Porque, Senhor, eu sou grato. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem me dado. Davi sabia, essa mulher sabia. Nós precisamos saber disso. Por isso fica a pergunta: irmão, irmã, você está pronto para estourar esse vaso aí e deixar esse perfume subir? Esse perfume de adoração verdadeira? Essa entrega total ao Senhor? Só quem estiver preparado para isso é que vai dizer para Deus que está pronto para andar nessa dimensão de comunhão verdadeira com o Senhor. É ver o Senhor cuidando da sua vida.
É interessante. Os grandes exemplos de referência de adoração foi por mulher na Bíblia. Você já reparou? É massa, né não? Lembra da viúva pobre? Pense, viúva pobre só por maneira de dizer, Vanessa, mas aquela mulher é mulher rica. Jesus vai no templo, na hora do ofertório, e vê todo mundo lá. De repente tinha até algum com celular na época, mostrando o envelope, ó, e colocando lá. Aí aquela mulher com uma moedinha. Aí de novo Jesus se aproveita de um fato para dar uma aula, né? Vocês viram ali? O que foi, Senhor? Presta atenção na lição de hoje. Aquela mulher, ela deu a maior oferta de todos. Como assim? Mas a gente viu aquele povo lá do selfie. Não. Aqueles outros, eles deram o que estava, quem lembra? Sobrando. Mas aquela mulher, Mariana, ela deu tudo que ela tinha. Ela foi justificada. Ela foi honrada. Ela será abençoada. Essas moedas, elas também representam o nosso coração. Às vezes, a gente está dando o que sobra para Deus. O que sobra do nosso tempo, o que sobra dos nossos dons, o que sobra da nossa capacidade. E quer que Deus abençoe. O vaso está lá inteirinho na estante, cheio de perfume. Não, é muito caro, deixa ali. Mas aqueles que são verdadeiros adoradores não querem nem saber. Eu estou diante de Jesus, eu entrego a Ele o meu coração, a minha vida. E eu sei que a partir disso, a partir dessa atitude, aí sim, eu sei que a manifestação do poder de Deus vem sobre a minha vida. Amém, amados? Essa é a palavra de Deus para nós hoje.